interpretação e dramatização, convidava a subir ao palco para o quarto painel do 14º Seminário NIASM a doutora Paula Redondo, chefe da equipa do Oeste de Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e com ela a equipa, que a doutora Paula apresentará a partir do palco. Desde já, obrigado. Mas vamos tentar, porque somos muitos, continuarem e não adormecerem. Isto depois dá algum certo algum risco. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Agora estamos a ouvir. Em primeiro lugar, agradecer ao NIASM este amável convite para participar no 14º Seminário do NIASM e para realizar o quarto painel com a justiça. Especialmente à doutora Paula Carvalho, que é sempre a pessoa que anima a parceria e o NIASM, além de outras coisas, mas que também nos vai motivando e nos permite alguma paragem no nosso cotidiano tão soberbado e nos permite alguma reflexão sobre o tema. Eu acrescentaria com a justiça, com as pessoas que praticam crimes, com a saúde. E, de facto, propomos este tema, a desconstrução da resistência e a construção da motivação, exatamente porque na nossa vida cotidiana, na prática diária e como profissionais, lidamos com pessoas, com processos e com sistemas. Particularmente hoje vamos destacar o sistema da justiça e o sistema da saúde e, portanto, deparamos também com a dicotomia entre o imperativo e a obrigação, por um lado, portanto, das decisões que vêm do tribunal, e, por outro lado, a motivação, a adesão ou não, ou a ausência dela, para o cumprimento de determinada regra. E, portanto, começaria por apresentar os colegas à mesa, serem colegas de equipa, portanto, Vítor Coelho, Áurea Sofrino, António Casca, Isabel Vargas, Cristina Carvalho. São, portanto, técnicos superiores de reinserção, que fazem parte da equipa Oeste 1, com todos com larga experiência na área da delinquência, quer no trabalho direto, quer em grupos de reflexão sobre a delinquência, e que hoje vão nos poder ajudar também a partilhar um pouco e a fazermos a reflexão sobre este tema. E, portanto, começaria por primeiro dizer quem somos, o que fazemos, como fazemos e também o nosso papel na parceria dos desafios que se nos colocam a todos no dia a dia da nossa intervenção. E, portanto, começaria por dizer que em 2012, e por força da reorganização dos serviços do Estado, a ex-Direção-Geral de Reinserção Social e a ex-Direção-Geral dos Serviços Prisionais se juntaram e foi criada, então, por força do Decreto-Lei 215/212, de 28 de setembro, a Lei Orgânica, que deu origem, então, à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É um serviço central na administração direta do Estado e é um serviço do Ministério da Justiça. Temos como objetivo e, principalmente, como missão, desenvolver as políticas de prevenção criminal e de reinserção social, executar penas e medidas e gerir os centros educativos e o sistema prisional. Os objetivos vamos fazendo no dia a dia e promovendo, portanto, as oportunidades de reinserção social, reduzir a reincidência criminal
ideia, fazemos o quê? Fazemos assessoria técnica aos tribunais, no âmbito da jurisdição penal, portanto, adultos, mas também na área da jurisdição tutelar e educativa, portanto, jovens, e, portanto, prestamos esta assessoria, elaborando relatórios e informações para o tribunal. Para além disso, executamos também as decisões judiciais, portanto, quer nas medidas tutelares educativas, nas medidas alternativas à prisão, nas medidas fiscalizadas por vigilância eletrónica e o sistema prisional. Como é que nos organizamos? Portanto, além dos serviços centrais, portanto, há 3 delegações regionais de reinserção, Norte, Centro e Sul de Ilhas, e estas delegações têm as equipas de reinserção social, que neste momento são cerca de 48, implantadas em todo o território nacional. Além destas, temos ainda 10 equipas de vigilância eletrónica, portanto, o vulgo, o seio eletrónico, que normalmente vem aparecer os meus mediáticos na televisão, e 8 centros educativos e 48 estabelecimentos prisionais. Portanto, digamos que esta é a dimensão, agora mais alargada, por via da junção dos 2 serviços. Começaria por dizer que a equipa do Oeste 1, portanto, estamos ao Oeste, afinal, ao Oeste há coisas de novo, e aqui estão presentes, além dos colegas que representam e que trabalham na sede da equipa, que é em Caldas da Rainha, mas a equipa funciona também em Torres Vedras, com outros técnicos que intervêm nesta área. Em termos territoriais, abrangemos, portanto, os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Rio Maior, que pertence ao distrito de Santarém, e depois a sul, já distrito de Lisboa, Torres Vedras, Sobral, Monte Graça, Alenquer, Lourinhã, Cadaval e agora Mafra, também pertencente a Lisboa. Portanto, a equipa de reinserção e todas as equipas de reinserção são constituídas por técnicos licenciados na área das ciências humanas, portanto, Direito, Sociologia, Psicologia, Serviço Social, e dar apenas uma ideia nas várias áreas de intervenção daquilo que fazemos e depois, mais detalhadamente, cada colega aprofundará mais estes temas. Portanto, em termos de assessoria técnica ao Tribunal, e nós só podemos intervir por solicitação do Tribunal, portanto, não podemos intervir, qualquer pessoa não pode chegar lá e dizer que quer ser acompanhado por nós, portanto, tem que haver legitimidade de parte e ao Tribunal que nos dá essa legitimidade, e, portanto, elaboramos documentos técnicos que permitem ao Tribunal depois tomar uma decisão sobre determinado indivíduo que praticou um crime. E, portanto, na elaboração desses documentos, além da avaliação das necessidades criminosas, avaliamos o risco e propomos uma medida. Portanto, depois de analisarmos aquele indivíduo, em função daquilo que cometeu e das suas circunstâncias, propomos determinada intervenção e depois o Tribunal poderá ou não, ou que, portanto, avaliará esse documento. As metodologias utilizadas, portanto, são a consulta de documentos, o recurso a fontes colaterais, as entrevistas individuais e familiares, a articulação institucional. Na medida em que fazemos também avaliações psicológicas e perícias sobre a personalidade, utilizamos escalas de avaliação psicológica e, mais recentemente, escalas de avaliação do risco, quer nos jovens, quer nos adultos, e também escalas de avaliação de risco de violência conjugal. Na medida em que, de facto, esta problemática da violência doméstica tem tido algum incremento. Na execução das medidas, portanto, também sempre aplicadas pelo Tribunal, propomos alterar os fatores que tiveram na origem daquele comportamento criminal. E, portanto, além de avaliarmos as necessidades daquela pessoa, diferenciamos a intervenção em função das suas características e planificamos a intervenção em função desse conjunto de necessidades e riscos. Portanto, avaliamos o risco em função
da necessidade ou seja, a intervenção é orientada em função do risco que podemos avaliar naquele caso. A nossa intervenção tem sempre duas vertentes, a vertente de apoio e de aconselhamento, e, portanto, aí temos uma intervenção individualizada, e, portanto, tentar motivar o indivíduo, construir e reestruturar atitudes, e uma intervenção em grupo, portanto, com ações direcionadas para problemáticas mais específicas, como a condição com álcool ou a violência doméstica. E o encaminhamento para os recursos comunitários com vista à superação daquelas necessidades. A outra vertente, porque estamos na justiça, é necessariamente o controle e a supervisão, portanto, a vigilância daquele indivíduo que está sob a alçada do tribunal e com uma decisão judicial e, portanto, temos que avaliar se um determinado número de regras que lhe foi imposta está a ser cumprido ou não. E, portanto, no fundo, também despiste de sinais de risco de alguma reincidência. As medidas alternativas à prisão, e, portanto, são destas especificamente que hoje estamos a falar, e não daquilo que a atual Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais faz, porque o âmbito do miasmo começou exatamente nas medidas na comunidade, e, portanto, foi por esta via que entramos no miasmo e somos parceiros do miasmo. E, portanto, as medidas são várias, portanto, desde as medidas de coação com vigilância eletrónica, a suspensão provisória do processo, o trabalho a favor da comunidade, as medidas de suspensão da execução de pena, as medidas especialmente aplicáveis a jovens delinquentes, as medidas de segurança, portanto, relativamente a inimputáveis, e as liberdades condicionais. Portanto, digamos que este é o pacote de medidas que o Tribunal tem a seu dispor e que, ao aplicar, são acompanhadas pelos nossos serviços. E como a reinserção social não pode ser feita só por um serviço, ou pelo menos administrativamente, trabalhamos em rede e em articulação institucional e, portanto, trabalhamos com todas as instituições locais, as estruturas de saúde, os centros de saúde, o miasmo com parceria, o Serviço Integrado de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, EISCAT, o Instituto da Segurança Social, o Instituto de Emprego, as autoridades locais, as autoridades policiais, as IPS, as entidades beneficiárias do trabalho e outras estruturas. E, portanto, fazendo quer por via de parcerias formais, podemos dizer que temos cerca de 150 parcerias, protocolos estabelecidos, protocolos informais, reuniões e circuitos privilegiados de comunicação. Só para vos dar uma ideia dos números a nível nacional, e só para terminar também a minha intervenção, números relativos, portanto, no primeiro momento à área operativa da reinserção social. Portanto, o total das solicitações dos tribunais a 31 de dezembro de 2012 foram cerca de 112.302 pedidos, 104.000 no âmbito penal, 7.552 no âmbito tutelar educativo. Portanto, acompanhávamos a 31 de dezembro 24.788 na comunidade, portanto, no âmbito penal, e 1.410 no âmbito tutelar educativo, portanto, ao nível dos jovens. Elaborámos 70.977 relatórios e 3.965, portanto, primeiro no âmbito penal e 3.965 no âmbito tutelar educativo. Estavam internados em centros educativos 261 jovens. Acompanhávamos 724 indivíduos fiscalizados por vigilância eletrónica. E, em termos de indivíduos em cumprimento de pena de prisão, havia 12.676. Portanto, como podem ver, acompanhamos o dobro das medidas em intimidade dos indivíduos que estão em situação de reclusão. Reportamos agora à equipa do Oeste 1,
do qual são aqui os ilustres representantes. Temos as medidas de execução na comunidade, que acompanhamos 825 medidas, e relatórios em execução 183. E, portanto, isto diz respeito àqueles conselhos que há pouco falei. Pronto, então, a doutora Rita fez elucidar-nos um bocadinho sobre o nosso modelo de intervenção e permitimos depois, então, passar. Então, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem, porque eu tenho uma característica que é o facto de falar baixo. Eu gostaria de começar a minha intervenção chamando a vossa atenção para o facto que já foi referido pela doutora Paula, que é o do conjunto das sanções penais em execução no último dia do ano passado ser maior o número daquelas que são executadas na comunidade do que aquelas que são executadas em meio institucional ou prisional. E isto é uma característica não apenas do sistema sancionatório português, mas verifica-se noutros países. Ora, tal decorre do facto de ser de alguma forma reconhecido alguma eficácia no que diz respeito ao controle do crime e à prevenção da reincidência. E, portanto, para além da finalidade nova das medidas penais, que é o da ressocialização das pessoas, ajudar a comunidade de, através de um tratamento estruturado, poder evitar a prática do crime, há um outro critério de eficácia a ter em conta, que é, de facto, esse não cometimento do crime nunca muito correr, é só para ir àquelas. Nós atravessámos aqui há uns anos atrás, há algumas décadas atrás, uma fase de algum pessimismo nesta matéria. Nos anos 70 entendia-se que as intervenções com ofensores e os tratamentos adotados não teriam esta eficácia. Simplesmente, como nesta matéria nós funcionamos um bocadinho por ondas, não é? Passado algum tempo nós entramos numa fase de algum otimismo, e otimismo esse que tem vindo a ser sustentado, digamos assim, por investigação e evidência empírico-científica. E, portanto, no decurso do estudo, da análise, da identificação de boas práticas, foram inferidos alguns princípios que hoje nos permitem ter uma ideia daquilo que pode ser um modelo de intervenção eficaz com ofensores. E é esse modelo que eu gostaria de vos descrever de forma breve. Nos anos 1990, estes autores estão identificados no estágio, propuseram um modelo que tem por referência esta questão da eficácia, que é conhecido como o modelo do ERNR, ou seja, o modelo do risco, das necessidades e da responsabilidade. No que diz respeito ao risco, o que é que se trata aqui de risco? O risco aqui é uma noção, se quiserem, probabilística, ou seja, é uma probabilidade de ocorrência de algum acontecimento, e neste caso aqui o que se trata é a probabilidade de ocorrência de comportamento delinquente. E, portanto, nesta matéria, o risco aqui tem a ver com um conjunto de fatores delimitados de natureza individual, mas também ambiental, que surgem fortemente correlacionados com esta probabilidade. O mais conhecido de todos, já há imensos anos, no campo da criminologia, por exemplo, é a questão dos antecedentes criminais. Mas haverá muitos outros, aliás, depois terá a oportunidade de falar sobre essa matéria. Em todo o caso, aqui o que eu gostaria de referir é que, com base na ponderação desses fatores, é possível identificar ofensores que apresentem maior ou menor risco de reincidência criminal, em função da sua preponderância, caso a caso. E, portanto, aquilo que a evidência empírica tem vindo a demonstrar é que, se esta realidade surge, ou seja, se de facto as pessoas que aparecem no sistema apresentam níveis diferentes de risco, então também a intervenção, do ponto de vista da supervisão ou do controle, como há bocado foi referido, também ela poderá ser diferenciada sem que isso se traduza no aumento desta probabilidade. E, portanto, digamos que falamos aqui de um princípio da proporcionalidade. Ou seja, para casos de ofensores que apresentem um risco elevado, aí fará sentido haver uma intervenção mais intensiva, ou, se quiserem, uma supervisão mais frequente e mais próxima, em
enquanto que nos casos de baixo risco ou menor risco, essa relevância não é tão necessária. E, aliás, até se tem vindo, é possível até demonstrar que é contraproducente manter níveis de intervenção elevada em relação a pessoas que apresentam muito poucos fatores de risco e, por essa via, têm pouca probabilidade de conseguir. Por outro lado, se o objetivo é a ressocialização e a prevenção da reincidência, não basta apenas supervisionar o comportamento da pessoa em causa. É preciso ir à raiz de alguns fatores que, de alguma forma, justifiquem o facto daquela pessoa ter cometido um crime e ter sido condenada. E aqui, se calhar, seria importante fazer-se uma distinção entre aquilo que é considerado os fatores de risco estáticos e os fatores de risco dinâmicos. Ou seja, quando se pondera a questão do risco de incidência, e se nós entendemos que associado a isto existem os tais fatores individuais, há fatores que se reportam a circunstâncias ou aspectos em relação aos quais nada há a fazer. Eles ocorreram e, por isso, não há possibilidade de serem alterados. É, por exemplo, o caso dos antecedentes criminais. Portanto, a partir do momento que a pessoa cometeu um crime e ele está cometido, não há possibilidade de reverter isso. Então, ele existe. E é algo que não se pode apagar. Portanto, é muito melhor fazer alguma coisa em relação a essa matéria no futuro. Mas, por outro lado, há um conjunto de outros fatores que, esses sim, são passíveis de modificação ao longo do tempo. Por vontade do próprio e com recurso a intervenções específicas que o possam ajudar nessa matéria. E um exemplo que eu aqui posso dar, porque é um dos fatores, digamos, criminosos, é o caso, por exemplo, das adições. Uma pessoa, se uma das razões por que cometeu um determinado crime e foi condenado tem a ver com problemas, sei lá, do consumo abusivo de álcool, então esse aspecto na sua vida é passível de ser modificado. A pessoa pode fazer alguma coisa no sentido de reduzir o peso, a influência desse fator no seu comportamento e, por essa via, se espera que, de alguma forma, não reincida em relação a determinado tipo de comportamento perigoso. Ora bem, é isto que tem a ver com as necessidades criminosas ao segundo pilar deste modelo. Quando nós falamos em necessidades criminosas, estamos a falar de necessidades que são deduzidas a partir de fatores de risco dinâmicos que os ofensores apresentam. E, portanto, aqui o que a evidência também, a evidência empírica acumulada em relação aos casos de sucesso, é o de que a focalização da intervenção da perspectiva socializadora nestes fatores de risco dinâmicos ou nestas necessidades reduz, de facto, a probabilidade da reincidência. E, portanto, um modelo eficaz neste domínio é aquele que intervém no sentido da redução destas necessidades e, simultaneamente, na promoção, na manutenção ou no reforço dos ditos fatores de proteção, que podem ser vistos como o oposto dos fatores de risco. E depois, um terceiro aspecto, um terceiro componente deste modelo, e que de alguma forma informa o título da nossa comunicação, é a questão da responsividade. Responsabilidade, no fundo, realmente a noção de resposta, ou de capacidade de resposta da pessoa, do ofensor, às intervenções que é suposto serem feitas no sentido da redução das necessidades. De facto, e aqui neste domínio nós também podemos fazer uma distinção que é de capacidade de resposta que diz respeito a determinadas características de funcionamento, a determinados fatores de género, culturais, etc., ou questões motivacionais que são reportados aos ofensores. Mas também podemos ter aqui em conta outros fatores de responsabilidade que têm a ver com o contexto ambiental onde ele se insere, as instituições que são chamadas a intervir na sua situação e também com questões que têm a ver com o próprio serviço que executa as penas, com os técnicos, com a natureza das intervenções que são delineadas, etc. E aqui o que é proposto, enquanto princípio de atuação eficaz, é que haja uma atuação de intervenção designada em função da capacidade de resposta do ofensor e também em relação à resposta tal como existe por parte das instituições da comunidade.
E, portanto, digamos que a eficácia, naquele sentido que eu defini previamente, e de acordo com os dados que existem, existirá eficácia no sentido da redução da proporção de casos de incidência que vão existindo. Esta eficácia depende da presença destes três fatores nas políticas de intervenção, nas estratégias de intervenção que são desenvolvidas em relação aos planos. E, portanto, aqui eu passaria à minha colega Áurea uma outra temática que se prende ainda com a questão da avaliação do risco. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão a ouvir? A DGRSP, portanto, a Direção-Geral da Reinserção Social e Serviços Profissionais, adotou um modelo de avaliação do risco de reincidência e de necessidades criminógenas dos indivíduos que são alvo de processos judiciais e ou de acompanhamento em medidas na comunidade ou condenados apenas de prisão efetiva. Como podemos ver no quadro, a escala de avaliação do risco de reincidência e das necessidades criminógenas dos adultos, portanto, que é uma escala que se chama LS-CNI, é constituída por 8 subescalas, os Central 8, das quais se destacam 4, os Big Four, que foram considerados os fatores de risco principais do ponto de vista estatístico na avaliação do risco de reincidência. Portanto, o principal é a história do comportamento antissocial, que é um dos melhores preditores do seu comportamento futuro, sendo avaliado quanto à idade em que foi iniciado, portanto a precocidade, a sua frequência, os contextos em que ocorrem e a sua gravidade. Na subescala do padrão de comportamento antissocial, avalia-se a personalidade em geral e os padrões de comportamento associados ao comportamento antissocial. A busca de sensações, o baixo autocontrole, o comportamento agressivo, são indicadores da existência de traços de perturbação da personalidade antissocial que vem descrita no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais da Associação Americana da Psiquiatria. Quanto às cognições antissociais, dizem respeito ao que e o como a pessoa pensa e sente acerca de si própria e dos outros, quanto à violação da lei e às alternativas à violação da lei. Procuramos avaliar as suas atitudes, as crenças, os valores, os pensamentos e os sentimentos que podem ser pró-criminais ou pró-sociais. Outra subescala importante é a avaliação do tipo de pares com os quais o indivíduo interage ou convive, sendo certo que aqueles servem como modelos para o comportamento e como fontes interpessoais de reforço e controle desse comportamento, seja ele pró-social ou pró-criminal. Não podes passar. Para além destes fatores que vinham no quadro anterior, encontramos outros relacionados com problemas sociais e de saúde mental, que, embora tenham uma menor relevância do ponto de vista estatístico, representam necessidades criminógenas que requerem um encaminhamento para organismos de segurança social e para estruturas de saúde específicas, nomeadamente da área da psicologia, psiquiatria e terapia familiar. Agora sim, Casca, queres falar-nos um pouco já dos qual o nosso modelo de investigação, já precisámos alguns fatores de risco para este modelo são considerados os mais relevantes e agora falaremos um pouco sobre as necessidades e sobre a nossa resposta em rede e um pouco a parceria como aparecemos aqui no Miasma. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim falar um bocadinho sobre a história desta parceria. É um aspecto particularmente grato para mim, porque eu fiz parte desta história e relativamente aos meus colegas, foi aquele que esteve desde o início desta parceria. Os colegas já explicaram também qual é a nossa base de intervenção e os casos que apresentámos ao longo destes anos no Miasma tinham como base alguns déficits que nós identificámos de indivíduos condenados especialmente na sua saúde mental. É evidente que esta nossa postura no Miasma foi evoluindo com o próprio Miasma. O Miasma, para aquelas pessoas que não sabem, começou por ser um pequeno grupo de representantes das instituições e foi-se alargando. E a partir do momento em que o grupo se foi alargando, a apresentação dos nossos casos começou a ser partilhada também pelos outros parceiros.
e isto foi uma mais-valia para a nossa avaliação, para o nosso encaminhamento dos casos e, acima de tudo, para a pessoa que era alvo da nossa intervenção. Efetivamente, houve muitas reuniões de NIASM em que aquele caso, o que determinou aquele caso foi um problema que nós identificámos de saúde mental, como um fator criminógeno, mas este indivíduo tinha outros déficits em termos do emprego, em termos da ocupação do tempo, e o próprio espaço do NIASM, a partir de determinada altura, porque contemplava já uma série de parceiros, foram ali encontradas respostas concretas para aquele indivíduo, o que nem sempre aconteceu, mas muitas vezes aconteceu um verdadeiro trabalho em rede. E isso foi realmente fundamental e é um aspecto que tem estado, tem evoluído no NIASM. Um tempo haja períodos em que estas coisas não aconteçam tanto assim, mas o desejável é que isto aconteça. O espírito do NIASM não é eu apresentar o caso do meu serviço, é esse o objetivo, mas é também que os outros parceiros colaborem na reflexão, no encaminhamento daquele caso, tal como nós, técnicos de justiça, podemos contribuir para a reflexão sobre um outro caso que é apresentado por um outro recurso da comunidade. Isto, no início, não era bem assim, mas com a evolução, com estes passar de anos, começou a acontecer e é importante que não se perca. E penso que esta é a mais-valia do NIASM. Se neste momento tivesse um colega que viesse trabalhar para o Carlos da Rainha, eu necessariamente tinha que levar uma reunião de NIASM. Porquê? Porque ele, naquele espaço, ia ter a oportunidade de conhecer uma série de serviços, conhecer uma série de profissionais que provavelmente, se não fosse o NIASM, acabaria por conhecer, inicialmente por telefone, ou deslocando-se ao seu local, mas o NIASM, neste momento, nesta nossa comunidade, é um espaço que congrega um conjunto de serviços, um conjunto de técnicos e que tem esta filosofia e esta preocupação do partilhar, ou seja, não perder a sua identidade pelos serviços, mas são os casos da justiça, sem dúvida são os casos da justiça, não vou perder a minha identidade, mas eu estou aberto a que os outros colaborem comigo, assim como eu estou disposto a colaborar com os outros, na perspectiva de encontrar respostas, não só na área da saúde mental, mas em termos das necessidades de cada pessoa, que aquele caso que eu apresento naquela reunião são mais prementes. Basicamente era esta a mensagem que eu vos queria passar a todos os parceiros que estão aqui, àqueles que também não estão, passem a mensagem, que é importante a participação nas reuniões de NIASM. Não vou a NIASM porque não tenho nenhum caso. Isso foge perfeitamente do espírito de NIASM, quer dizer, o NIASM... Lamentavelmente há parceiros por mais que não estão aqui presentes, não sei porquê, vamos tentar perceber porquê, mas realmente não podemos perder este grande espírito de trabalho em rede, de trabalho em equipa. Essa, na minha perspectiva, é a grande mais-valia do NIASM. Penso que ficou bem focada a história do NIASM. Isabel, queres partilhar connosco algo dos casos? Boa tarde. Como o meu colega disse, os casos, estes são os casos que nós enviamos para o NIASM, para os nossos colegas. Naturalmente, chegam-nos sempre por solicitação judicial, portanto, não haverá nenhum caso encaminhado para o NIASM que não esteja a cumprir uma medida judicial. Não são muito expressivos, o número não é muito expressivo, são apenas 11. Daquelas 800 e tal medidas, também não serão bem 800, porque fazem parte dos conselhos, mas daquelas só 11 é que são levados ao NIASM. Portanto, têm em comum, naturalmente, o facto de todos terem cometido um crime e todos estarem a cumprir uma medida judicial. Durante o ano 2013, alguns já decorrentes de 2012, foram apresentados e estão em acompanhamento 11 situações, que, como aqui vimos no quadro, são todos adultos, ainda que tenhamos incluído aqui um jovem de 18 anos, mas são todos por cima dos 18. Têm como habilitações, são todos do sexo masculino, portanto as mulheres devem ser menos delinquentes, são todos homens. Têm mais saúde mental, são mais fortes. As habilitações literárias situam-se todas até ao segundo ano do ciclo, sendo que metade tem o quarto ano e a outra metade até ao segundo ou até ao sexto. A situação profissional, só 40% é que estão ativos para o trabalho,
os outros 60 ou estão em situação de desemprego ou são reformados. 50% são condenados em crimes de violência doméstica, como já dissemos há pouco. O crime de violência doméstica tem vindo a assumir relevo no nosso trabalho, sobretudo nos últimos anos. Portanto, como veem, 50% estão nestes casos. Os outros 50% têm os mais variados crimes, incêndio, furto, ofensa à integridade física, entre outros. Como já foi dito também, todos eles se encontram em acompanhamento de uma medida judicial, podem estar condenados ou ainda não estarem condenados. Temos aqui um dos casos, portanto, 100% são condenados, naturalmente, sendo que um é um inimputável com uma suspensão da medida de internamento. Neste contexto, o encaminhamento para o NIASM, para a avaliação da necessidade ou não de tratamento, é realizada decorrendo de duas vertentes. Ou porque nós entendemos, embora sem diagnóstico, que configuram um caso em que existem necessidades e déficits ao nível da saúde mental, ou porque têm uma obrigação judicial simplesmente de tratamento na área da saúde mental. Naturalmente, e não obstante a questão da motivação para a adesão ao processo terapêutico ser transversal em todos os casos, os que se encontram na primeira situação, naquela em que a intervenção decorre de uma obrigação judicial, apresentam muito mais dificuldades. Muitas vezes não reconhecem sequer que há um problema, nem sequer reconhecem cometer um crime. Portanto, são estes casos que são mais difíceis também para as colegas do NIASM, para nós e para as colegas. Naturalmente que estes casos nos colocam um desafio permanente, que é tentar motivá-los a que não é só uma obrigação judicial, mas que terão que colaborar no processo terapêutico. E por isso, a nossa colega Cristina vai-nos dar algumas dicas de como é que tentamos ultrapassar estas dificuldades. Às vezes não conseguimos, claro, mas tentamos. Vou dizer nada pela primeira vez. Bom, primeiro de tudo, mais uma vez, olá também. Eu penso que falar de motivação no contexto do sistema de justiça, por um lado, parece um pouco perverso. Por outro lado, dava quase um seminário para falarmos só sobre isto, não é? Porque tal é a multiplicidade de perspectivas e a riqueza que isto suscita. Mas vamos tentar ser breves e eu vou tentar também, como quem me conhece sabe que eu falo muito, vou tentar orientar aqui para não me dispersar. E acima de tudo vamos só rapidamente ter em atenção aquilo que o colega Vítor falou. O nosso modelo está por trás, e isso é que nos orienta, para além do risco da reincidência das necessidades, nós temos que trabalhar do ponto de vista das responsabilidades, isto é, a tal resposta. Temos que intervir de acordo com as características que são externas e internas da pessoa que temos. Estão a ouvir agora, senhora? Temos que intervir de acordo com as características da pessoa e com as características de atenção que a pessoa também está num contexto e as características desse contexto e também as características nossas como técnico também entram, não é? Portanto, estes fatores externos que aqui vemos e os fatores internos vão implicar uma intervenção específica e vão implicar também a intervenção de outros serviços que trabalham connosco. Passando agora para as questões, digamos, estamos situados nesta intervenção, como adequar a nossa intervenção e vamos privilegiar aqui alguns aspectos. Primeiro, a entrevista. A entrevista é para nós, a entrevista de acompanhamento, é para nós o espaço principal para trabalhar a motivação. É o espaço privilegiado. Por isso nós usamos como base as estratégias clássicas, os princípios da entrevista motivacional, não é? Todas as questões de trabalhar a empatia, reduzir a resistência, ajudar na autoeficácia, todas as questões que possam, todos os aspectos mais clássicos que são características de uma entrevista motivacional. E nós vemos a motivação como um processo, como um estado que entra, chega a nós, a pessoa chega a nós como um determinado estado e que é preciso desenvolver. Se por um lado temos a motivação como um processo, também temos a resistência como uma parte integrante e normal desse processo de mudança e desse processo de adesão. Por isso, para nós a resistência é de facto um grande desafio, porque entendemos assim, mas importa percebermos que esta resistência é tanto maior quanto mais a pessoa que chega a nós, o jovem ou adulto,
entende a intervenção externa como algo que é mesmo externo a ele e que lhe é imposto. Portanto, tendencialmente irá resistir mais. E o que é que nós fazemos numa situação destas? Bom, primeiro tudo é preciso perceber em que estado, em que fase é que esta jovem, este adulto está. Está numa fase em que nega o problema, vocês conhecem a circunstância, não é? Está numa fase em que nega o problema, não quer nenhuma intervenção, acha que o problema foi dele, foram os princípios que apareceram lá à frente, o problema é dos outros, não é a sociedade. Bom, então temos que estimular aqui um pouco a dissonância. Está numa outra fase em que acha que, bom, até tem um problema, até de facto aquilo não correu bem, até está cheio de... E até acha que deve ser um tratamento ao alcoolismo, ou um tratamento, ou seguir algumas áreas, seguir as coisas de psiquiatria, até acha que tem esse problema, mas ainda não está para aí decidido, ainda não tem essa vontade, portanto há que estimular nesse sentido. Ou está noutra fase, outras fases seguintes, como por exemplo assim, quer avançar e portanto há que reforçar. Portanto, a nossa ação aqui, primeiro, é tentar perceber se o nosso papel é essencialmente para sensibilizar, criar ali alguma ambivalência e alguma dissonância e com isso depois fazer envolver os outros serviços e encaminhar para tal, ou se é só já reforçar uma vontade que o próprio já traz. Só que agora há aqui um problema que é, bem, mas os tempos da mudança, do processo de mudança, nem sempre são coincidentes com a duração da vida, com os tempos da justiça. Então, às vezes, em contextos destes, muitas vezes o que poderá fazer é ficam ali aquilo que nós chamamos as fundações motivacionais. Bom, pode ficar ali pelo menos o princípio da vontade e depois, em colaboração, e aqui entra é extremamente importante a articulação do trabalho próximo com os serviços, pode sair do sistema da justiça, mas entra nos outros sistemas que, entretanto, vão dar continuidade. Uma primeira linha que sai aqui é a importância de termos todos a mesma linguagem para que não termine um lado e depois fica sem qualquer outra resposta. Falámos da motivação rapidamente, falámos da resistência e há um outro aspecto que nós valorizamos que é a comunicação, nós com os outros. Diz ao autor, que é o John Austin, que diz que fazemos coisas com as palavras, não é? E de facto é fantástico porque a nossa, e pensamos nisso muitas vezes quando conversamos entre todos, o estilo comunicacional que nós temos, em qualquer função, o estilo comunicacional que nós temos tem um efeito imediato no comportamento do outro. E tanto tem um efeito de proximidade, de fazer chegar a nós para um caminho, como tem um efeito de ruptura, porque são as nossas crenças, são as nossas resistências, são as nossas experiências vivenciais que estão lá, são a nossa cultura, a nossa identidade, tudo isso está ali, só que às vezes não damos conta, porque somos meras máquinas no sistema que funcionamos, que estamos a reproduzir algo ou que não acreditamos, ou que acreditamos e tem que ir embora porque há outros atrás. E, portanto, a forma como nós comunicamos e o que comunicamos, a quem comunicamos e como comunicamos é de facto determinante e nós temos isso sentido no dia a dia, sentimos isso individualmente e em grupo. E, portanto, para nós, neste momento, consideramos extremamente importante a nível da comunicação e na relação com o outro, porque achamos que isso é tão importante contribuir para a motivação e para a redução da resistência, e, no contexto da justiça, sermos extremamente claros, procurar uma relação de o mais autêntica possível, de maior autenticidade e, principalmente, muito clara dos objetivos, o que é aquela medida, o que se espera daquela medida, qual é a duração, quais são os limites, quais são os procedimentos que tem que seguir, a pessoa que está ao jovem ou adulto que está a ser acompanhado, quais são as consequências do incumprimento, mas também quais são os ganhos do cumprimento. E por outro lado, um outro aspecto que nosso importante é definir, clarificar os papéis. Não somos terapeutas ali. Desde o início é importante que fique esclarecido. Somos técnicos, que estamos a acompanhar e que tanto temos que reportar ao Tribunal a evolução daquele acompanhamento como temos que articular com outros serviços. Portanto, somos técnicos que estamos a fazer funções de supervisão e de controle e monitorização daquelas ações de regressão, mas também estamos a orientar para a concretização dessas ações e também estamos a motivar para a concretização dessas ações. E, portanto, este aspecto, se ficar claro desde o início, provavelmente às vezes retira alguma expectativa, alguma imagem menos clara para quem está a ser acompanhado. Estamos a dar informação, o outro fica mais informado, não é? Pode participar melhor no seu próprio processo. Como aspecto final, a própria questão da rede. Se a comunicação começa, se a motivação começa muitas vezes num espaço mais individual, ela tem que ser continuada e reforçada em rede. E reforçada por todos os outros parceiros, como nós temos vindo até agora a falar. Por isso, para
nós fica aqui mais uma vez o desafio de que a motivação pode começar num determinado microsistema, mas ela só é possível se for amplificada com toda a vossa participação e se tivermos todos a mesma linguagem, não deixar que a participação seja só de um serviço, que a motivação ficou só naquele contexto ou que ficou só naquele, mas que segue o caminho e a dinâmica motivacional de uma rede que trabalha com o mesmo fim. Agradeço, em primeiro lugar, aos colegas de mesa, que sei que fizeram alguns um esforço muito grande para estar aqui, porque estas coisas abanam-me um bocadinho, os tempos da justiça também às vezes não nos deixam parar muito para pensar, e acho que estes momentos são importantes, e portanto agradeço o esforço de todos, e foi de facto um esforço de todos, um empenho para virem todos, e acho que isso foi importante, e deixar um desafio para o futuro. A rede, potenciada como uma força motriz da comunidade, perseguindo o objetivo de partilha de diagnóstico e, principalmente, uma intervenção motivacional sustentada, facilitando a alteração de comportamentos e o processo de mudança das pessoas com quem nós interagimos todos os dias. Obrigada. Obrigado.